Vem trazer
poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Boa noite para todos. A gente vai começar com uma oração, mas antes a gente queria abrir espaço para dois pedidos. Pode ser? Pode ser dois pedidos, podem ser dois agradecimentos, mas dois apenas para a gente ganhar um pouquinho de tempo também, logicamente sem abandonar essa parte importante que é a oração. Mas então a gente queria dar uma oportunidade dessas duas orações. Então, pode ser Rogério e Penha? Pode ser? Podem ser? Aí, tá bom? Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome para o estudo da sua palavra. E quero fazer um especial pedido pelo advogado Bruno, um acidente que perdeu a perna, a perna, então peço a Deus que realmente dê muita força para ele, saúde, muito apoio dos amigos, para ele restabelecer a sua vida profissional normalmente. Após isso, peço pelo coronel Ubiraci, que está internado, teve um problema grave, o doutor Agostinho, e peço pela minha esposa. Ótimo. Penha. Bem, eu já até falei com os irmãos aqui sobre um problema de uma cirurgia de catarata que estava indicado para fazer, mas graças a Deus eu fui no outro oftalmologista e disse que não preciso, não tem nada de catarata. Então, dou glórias a Deus por isso. Agradeço. Mas também eu tenho uma outra cirurgia, eu tinha duas cirurgias, essa eu não vou escapar. É das varizes, que eu estou com um problema sério nas minhas pernas, incham muito, com risco de trombose. Então o médico disse que eu tenho que fazer realmente. E está marcado para dia 11 ou dia 18. Então eu vou ficar afastada aqui de vocês, né? Principalmente desse estudo que a gente está fazendo aqui, durante o tempo que eu não puder, que tiver de repouso. Então eu peço aos irmãos que olhem por mim, por essa cirurgia, que corra tudo bem, tenho certeza que o Senhor já está cuidando disso. Mas eu tenho mais um pedido. Eu gostaria que os irmãos orassem pela Lúcia. A Lúcia Regina, que é sempre aqui. A Lúcia, não sei se vocês sabem, ela é minha sobrinha. E a Lúcia tem atravessado problemas assim, problemas difíceis que eu não sei nem falar para os irmãos. Mas ela precisa de oração. Os irmãos possam colocar todo dia a Lúcia nas orações, ela, o marido dela, porque problemas sérios têm acontecido lá e eu não posso me envolver. Entende? Então eu gostaria que os irmãos orassem, só o Senhor mesmo. Então vamos ficar em pé, pode ser? Posso falar? Pode, claro. O que eu quero falar é o seguinte, eu quero fazer um agradecimento, porque há tempos atrás eu fiz um pedido para uma paciente minha que estava com câncer, que era esse muito difícil, era um câncer de bexiga, que ela sentia dores terríveis. Então hoje eu quero dizer a vocês que eu quero agradecer muito a Deus, porque hoje veio o resultado e ela está curada. Amém. Então eu tenho que trazer essa notícia, né? O Júnior, sabe que você lembra aí desses pedidos, Júnior? Do agradecimento? Você se importa fazer para nós esse pedido? Dessa oração? Vamos só aguardar aqui, mas vamos orar. Esses atrasados chegam, né? Se não fosse esses atrasados, sabe? Depois começava antes do horário, no horário certo, pelo menos. Olha, é castigo no milho, tá? Tá bom. E o joelho no milho. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa quinta-feira para novamente
adorá-lo com cantos, com pedidos e agradecimentos, com orações e com o estudo da tua palavra. O Senhor vem estar agora com os filhos aqui feitos, o nosso irmão Rogério, que tem uns colegas dele conhecidos que estão doentes, que tiveram problemas de acidente, tiveram uma perna, outro está acamado. Que o Senhor coloque as mãos sobre ele e os cure de acordo com a tua vontade. Também, Senhor, pedimos pela vida dele, pela toda a família dele, que o teu Santo Espírito trabalhe na vida dessas pessoas, para que eles possam ver a você, a ti, meu Deus, como único e verdadeiro. Também, Senhor, temos muito a agradecer pela Penha, que não vai precisar fazer ainda a cirurgia de catarata. Que o Senhor continue iluminando os olhos dela, a mente dela e a vida dela. E está com ela em todas essas pequenas dificuldades que se encontram na vida, nesses pequenos tratamentos que têm que ser realizados. Também, Senhor, muito temos a agradecer por tuas maravilhosas bênçãos sobre a paciente Elisete. Que o Senhor continue abençoando ela, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Que o teu Santo Espírito esteja sobre nós agora, nos iluminando em tudo. É que eu te peço e te agradeço, em nome do amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos chegando então, pessoal aí. Professor Diego. Vamos sentando. Boa noite para todos. Série de estudos, 10 estudos, né? Nós já estamos aqui, primeiro no terceiro estudo. É que nesse estudo sobre a criação, nós deixamos aí um espaço para 2 semanas mesmo, propositalmente. Uma porque foi falado e a outra para a gente entrar no debate. Então eu queria apenas dirigir um debate aqui sobre a criação. Sei que vocês devem ter algumas curiosidades, algumas perguntas, algumas informações também da área, tá? E a gente vai nesse espírito de oração assim, e Deus vai nos orientando, vai nos respondendo de acordo com o que Ele achar necessário, tá bom assim? Vamos continuar nosso estudo aqui sobre criação. Aqui, ó, a Déia já colocou aqui para nós, a criação, como o relato chegou até nós. Semana passada vocês estudaram aí sobre a criação, certo? E o pastor falou alguma coisa aí sobre algumas coisas que foram criadas, o sol, a lua, essas coisas estavam criadas, apenas vieram à tona e tudo mais. E também falou que a nova terra não ia ser necessário o sol, entende? Porque a luz de Deus seria o suficiente, não seria isso? Não é isso? Vocês lembram disso? Onde é que está escrito isso? Apocalipse, capítulo 22, verso 5. Você quer acompanhar conosco? Já que hoje nós temos apenas aquele livro aqui, que foi um tempinho sem vir, e eu dei um prazo para ela vir, se ela não viesse, eu ia ela buscar lá na corrente, e ela não apareceu, resolveu aparecer, por enquanto por medo. Vamos ver se daqui a pouco ela vai aparecer porque é mesmo. E temos a equipe da Novo Tempo também, que veio aqui fazer uma filmagem aqui com o nosso irmão Rogério, que é um artista, né? Então, e nós agradecemos a presença deles também. Antes de abrir Apocalipse, capítulo 22, verso 5, nós precisamos começar o nosso estudo com o que o profeta Amós ele nos ensinou, que ele nos disse o que aconteceria nos finais de tempo. O Romário vai ler só para nós, então vocês podem continuar aí em Apocalipse 22, verso 5. Amós, capítulo 8, verso 11, o que diz lá, Romário? Romário, ele não está a mesma coisa, a mesma rapidez como era antes. Amós, capítulo 8. A esposinha vem logo defendendo, né? Vai logo defendendo, marido. Preste atenção nisso aí. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eis que vem dias, que enviarei fome sobre a terra, mas não de pão, nem de água, mas do que nós estamos fazendo aqui agora. Tá bom? Por isso que todas as vezes que nós começamos um estudo bíblico, nós começamos assim. Nós temos sede da palavra de Deus, e é por isso que nós queremos aprender. Certo? Apocalipse capítulo 22, verso 5, diz o que aí? Quem poderia ler? Está aqui, ó. Não, esse não. Quem poderia ler para nós? E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. João está falando sobre o que aí? E ali não haverá mais noite, e não vai ser necessário mais a lâmpada nem a luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus os ilumina. Ó. E reinarão para todo sempre. Quando é que isso vai acontecer? Onde vai ser isso? Na Nova Jerusalém. Por que Nova Jerusalém? Vocês pararam para pensar? Uma curiosidade? Porque existe uma Jerusalém, não existe? Essa
essa não será Jerusalém que vai reinar. Como os judeus pensam, né? Vai ser a nova Jerusalém. Certo? Quer ver uma coisa intrigante que não discutimos na semana passada e podemos debater aqui? Hebreus capítulo 11. Vou colocar um pouquinho de minhoca aí no negócio. É bom. Hã? Essa temos aqui, ó. Vocês podem acompanhar aqui? Vocês conseguem? Eu não consigo sem óculos, mas se vocês têm óculos. O que diz aqui, Hebreus capítulo 11, verso 3? O dia pode ler para nós aqui, você aqui é um jovem, vista boa. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram mundos? Que mundos? Que história é essa aí? O universo. Hã? Rosa, quando você fala rosa, tudo fica diferente, sabia? Ó. Aqui, já foi com o nome, ó. A passagem não você sabe. Que mundos são esses? Me digam. Ou está errada a tradução, a versão, tem alguma coisa errada? Vocês me digam. Que mundos são esses? O universo. Outros mundos. Tá certo? Mas será que existe mesmo? Existe mais prova na Bíblia? Então, abra a sua Bíblia aqui em Efésios 3,14. Você pode acompanhar aqui, ó, na TV. Até já colocou aqui para a gente ganhar tempo, para facilitar a vida de vocês. Mas podem acreditar, essa é a cópia certa, tá? O que diz aqui? Quer ler, Vera? Então, para nós, lê aí. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Que famílias são essas? Famílias nos céus. Mas na terra tudo bem, ele entende. Famílias nos céus. Que famílias são essas? Quando o apóstolo Paulo disse isso, Jesus não tinha vindo ainda, nem veio ainda. Então que famílias dos céus são essas? São os anjos? Ah, sim, aí alguns falam, são os anjos não caídos, mas quem? Tá, ok. Quando Jó, capítulo 1, verso 6, lá mostra uma ocasião, um encontro de Deus com os representantes da terra. Olha o que diz aqui Jó. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem eram os filhos de Deus? Os anjos? E aí? As criaturas celestiais também. Os filhos, então, alguns dizem isso aí, tá certo? Então, mas, aí, entendam comigo uma coisa aqui. Os filhos vieram se apresentar de Deus, são os anjos. Mas os anjos não moram no céu. Eles não estão lá, já estão na casa, já estão na área. Então vieram se apresentar como? Por quê? Quem são os anjos? Olha aqui, vamos ler mais um pouquinho? Jó. Depois de Jó ter passado por aquela experiência toda que vocês já sabem, né? De ter perdido tantas coisas, de ter sido provado, perdeu filhos, perdeu bens, não foi? Perdeu mulher também? Não. Você queria que ele tivesse perdido, mas não perdeu não, tá? Nossa. Não perdeu não, viu? Esse ele não conseguiu, essa não conseguiu. Então, depois que ele estava nesses questionamentos com Deus, por que, Senhor, isso, aquilo, e aí os homens vêm e falam isso, falam aquilo, ele já estava raspando as suas feridas, de tantas coisas ruins estavam acontecendo na vida do Jó. Aí Deus vem e fala assim para ele. Jó 38, verso 7 diz isso. Quem pode ler para nós aqui? Isaac. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus jubilaram. Ok. Quando as estrelas da alva juntas, que estrelas da alva são o quê? Estrela não canta, aqui eu saio, não canta. Ah, são os anjos? Você me prova isso? São os anjos? Porque aqui me diz que são os anjos. Quando as estrelas da alva juntas, elas me cantavam. Estrela não canta. E todos os filhos de Deus, olha como é que vem já uma separação. Há parte da Bíblia que fala que os filhos de Deus também são os anjos. Mas nesse caso, estrelas da alva são os anjos. E os filhos são outros criados, além de nós, por aí nesse universo. Querem uma prova disso? Aí Apocalipse capítulo 1, verso 20. Apocalipse 1, verso 20. Acho que tem aqui. Não tem. Tá. É só para ficar bem claro na nossa mente. Deixa eu perguntar uma Estrela da alva.
Estrela d'alva. Ela me desconcerta, essa garota. Podemos ler só aqui, depois você pergunta? Quem é que pode ler aí para nós aí? É? 1:20. Kel, pode ler para nós, Kel? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7... Pronto, obrigado. As 7 estrelas são quem? São os anjos. Ok? Então nós vamos entrar mais especificamente. Eu queria contar essa curiosidade. Ah, quer fazer pergunta aqui? Serginho, não são os pastores, não, esses 7 anjos aqui das 7 igrejas? Os pastores da igreja, não? Hã? Os pastores das 7 igrejas, verdade? Quem são os pastores? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Sim. Não, aqui eu estou mencionando que estrela d'alva significa anjos. Tá? Faça sua perguntinha. O contexto de Jó mostra o embate que aconteceu no céu. Tremendo. E Deus está tentando provar, através do sofrimento dele, que as pessoas o amam independente de posses. Tá? Para quem ele está tentando mostrar isso? Para todos os mundos? Não, e outra coisa, uma segunda assim, divisão dessa. Para todos os mundos, beleza. Essas pessoas voam e vão ficar com Deus, é isso? Todo mundo é alado? Quando o relato aconteceu lá em Jó, no capítulo 1, que Deus reuniu todos os representantes da terra, e inclusive um foi nesse encontro. Quem foi? Satanás, né? E aí, o que Satanás fala para ele? Ele vem representar a terra. Vem representar a terra. E aí Deus fala o que com ele? Você veio de onde? Eu vim de rodear a terra. Você conhece aquele cara? Conhece? É meu. Jó. É meu, está comigo. Mas também o que o senhor faz por ele, o senhor dá casa, o senhor dá carro, o senhor dá isso, daquilo, tudo mais, tenta tirar um pouquinho. Então tá bom, você pode tirar. Tá? Se você não mexer na vida. Agora vocês vejam bem. Por que vocês acham que Deus permitiu que Satanás fizesse essas provas para o Jó? Para provar para alguém. Provar para quem? O que a Bíblia diz? Que nós somos o que para o universo? Nós somos espetáculo para o universo. Se nós somos espetáculo para o universo, tem gente vigiando, não tem? Entende por que Deus fez isso? Vocês entendem por que Jesus veio a essa terra? E ele poderia resolver todas as questões do mal lá no céu, quando tudo aconteceu, lá no princípio. Nós vamos estudar semana que vem. Tá? O pastor vai estar aqui conosco, o Ricardo Fiuza, falando justamente sobre isso aí. Se ele sabia, por que ele não interviu? Né? Existe predestinação. Tá? E Jesus, quando veio a essa terra aqui, ele veio provar, além de cumprir o plano da salvação, ele também veio provar para quem? O caráter de quem? O caráter de Deus. Certo? Respondido? Não, quem são essas criaturas? Então quem são essas criaturas? Do universo. Quem são? Vocês lembram da parábola da ovelha perdida? Das 100? E uma se perdeu. E o pastor fez questão de buscar essa ovelha perdida. Essa ovelha perdida é esse mundo, esse planeta. E as outras? Ovelhas são quem? Quem é? Pode falar aí. Bom, os anjos a gente já sabe que são. Ok. Os que não caíram. Mas Tudo e bem. as outras pessoas Só que que relatam aqui que não são anjos? outras pessoas. Quem são as outras? E aí, Juninho? Temos outros mundos aí formados no universo ou não? Ou você tem dúvidas? Temos ou não? Temos. Tem outros mundos não caídos. Acho que a gente, quando for para o céu, vamos visitar outros planetas, né? Tá. Provavelmente tem pessoas, né? Ou outros seres criados por Tá. Deus. Precisava me dar uma prova disso. Moisés, ele morreu aqui? Não morreu. Morreu, não morreu? Morreu. Mas de imediato ele foi levado para onde? 3 pessoas foram assim. Elias. 3 pessoas. Foi Moisés? Foram Moisés, Elias. Elias nem chegou a morrer. E o outro que não foi? E esses caras estão morando onde? No céu. Onde mora Deus ou não? Sim. Mas outros mundos? Outros mundos. Entende? Então, tem muitos
mundos não caídos. Não caídos. E que não pecaram. Que não pecaram. Então, esses homens... Aliás, Enoque, quando andou aqui nessa terra, ele andou tanto com Deus, Deus revelou muitos segredos a ele. A tal ponto que a relação era tremenda, que Deus quis tomá-lo. Existe o livro, o Apócrifo do Enoque. O livro apócrifo é incompleto, e em algumas partes é duvidoso, em que Deus relata até alguns mundos que existem. Essa é a criação de Deus, gente. Quanto temos no espaço? Vai falar. Só porque a gente muitas vezes tem um input muito forte da nossa tradição e da mitologia, e acha que quando a gente vê a palavra anjo, isso poderia se referir apenas a um tipo de, vamos dizer assim, espécie, tá certo? Que tem duas asas nas costas e voa. Mas na Bíblia não tem nenhum local que fala que anjo é exatamente uma única espécie. Então, quando fala, por exemplo, em Apocalipse, se eu não me engano, 5:11, que tinha milhares que serviam, milhares e milhares de anjos, milhares de anjos que serviam, pode ser uma única espécie, mas pode ser dezenas de espécies que Deus criou em vários mundos diferentes. Porque Deus é criador, né? Uma dessas espécies, especificamente, que está em Isaías 6, chama-se serafim. E daí que vem o nosso input, que o anjo tem asa, né? Porque quando Isaías fala desse anjo, desse serafim, ele diz que ele tem 6 asas, com 2 esconde o rosto, com 2 os pés e com 2 voam. Mas os outros anjos são serafins? A gente não pode dizer isso. E pela beleza e pela diversidade da criação de Deus que a gente vê só no planeta Terra, é muito mais provável supor que esses miríades de miríades sejam N espécies diferentes que Deus criou ao decorrer do tempo, em algum lugar. Quando nós chegarmos na lição semana que vem, vocês vão perceber que aí vai falar sobre a iniquidade e tudo mais. O pastor certamente vai falar da criação de outros mundos. Porém, nesse mundo aqui houve a queda. Tá certo? Houve a queda. Vocês acham que vocês são sozinhos nesse universo? Hã? Acham que estão sozinhos? Não, né? Eu andei pesquisando no INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Ela diz lá que nós temos algumas galáxias. Vocês sabem quantas? Isso é de 2008, essa pesquisa. Não sei se essa é a última. Mas ela diz que nós temos 100 bilhões de galáxias. Isso onde nós conseguimos alcançar. Tá? Onde nós conseguimos alcançar. Você quer falar alguma coisa? Não? E quantas estrelas? Sabe o que esse estudo de pesquisa diz? Existem 100 bilhões em cada galáxia. 100 bilhões de estrelas em cada galáxia. E nós somos 100 bilhões de galáxias. Pelo estudo de hoje. Essa é a criação. É esse Deus Criador que nós conhecemos, que a Bíblia apresenta. Mas Jesus falou para Abraão, conta as estrelas se você pode. Se é capaz, né? Conta-te. Por isso que ele disse, eu vou fazer de você como o número das estrelas, seus descendentes. Você pode contar as estrelas? Se não pode, então você vai contar. Não tem como. Não tem como. E eu achei interessante, tem uma pesquisa recente agora que falou que as estrelas fazem barulho sim. Né? Já viu o berçário de uma estrela? Sim. Onde nascem as estrelas, ali um barulho lindo. Eu quero depois apresentar para vocês uma oportunidade, um universo aqui por imagens, vocês vão ver que coisa fantástica é esse universo, esse Deus Criador. E quando mostrar isso para vocês, vocês vão ver onde a Terra está, onde você está nesse ponto chamado universo. Tá? Quem criou isso tudo? De onde veio tudo isso? Foi Deus? Tá. A Bíblia diz na tradução hebraica que foi Elohim. Elohim é uma palavra na pluralidade. Na pluralidade. E que significa que mais de um participou dessa criação. Aí quando você passeia lá, surfa lá pelo João 1, de 1 a 3, você vai ler lá assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo estava com Deus e era Deus, e nada que foi feito sem ele e tal, por ele nada seria feito, tá certo? Quando você passeia por Colossenses capítulo 1, verso 16, olha aqui, ó.
Lê para nós aí, Isaac, por favor. E o outro também. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. O outro, por favor. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas que nós podemos. Então, vocês aprenderam aí na semana passada que 3 pessoas participaram do plano da salvação. Quem foram essas 3 pessoas? Só para te lembrar. Tá, que nós somos Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Tá, o Pai, qual foi a função do Pai? Orquestrou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual foi a função desse Verbo, que é uma ação? Deu ordem, né? E quem é que executou? O sobrenatural? O Espírito? Mas a Bíblia não fala em divindade, fala só em divindade. Onde é que ficamos? Quando Jesus esteve aqui nessa terra, antes de ele ascender ao céu, ele olhou para os seus amigos e falou assim: agora a bola está com vocês, certo? Vocês devem ir a todo mundo fazendo discípulos, tá certo? As igrejas confundem, as igrejas elas invertem o papel, elas batizam para depois fazerem discípulos. Mas a ordem de Deus, de Jesus, foi o seguinte: vocês devem ir a todo mundo fazendo discípulos, certo? O que é fazer discípulos? Ensinando-os. Discípulo vem dessa, né? Curso, aprendendo. Aí depois você faz mais alguma coisa. O que é? Batizando quem? Batizando em nome de quem? Pai, do Filho. E aí você entende porque não se fala em divindade, mas a divindade pega todos os 3 pessoas com um objetivo apenas. Cada um com sua função, mas com um objetivo apenas. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tudo que vocês aprenderam na semana passada, como é que chegou até nós essas informações? Fala aqui, agora. Como é que essas informações todas chegaram até nós? Antes dos profetas. Pelos profetas também. Quando Deus criou 2 seres humanos, certo? Vocês acham que Deus falou para eles, falava para eles, como é que as coisas aconteciam ou não? Ou era só mesmo troca de bola, não é nada? Porque a Bíblia diz que todo finalzinho de tarde vinha Deus encontrar-se com um casal. E vocês imaginam o que falavam para ele, né? Depois o casal peca, sai do jardim e tem filhos. Adão até viveu, não sei, quantos anos Adão viveu? 930 anos. Viveu muito ou não, camarada? Aqui dentro tem gente que vive mais de 100 anos. Aqui dentro está aqui presente entre nós. Nós temos certeza que tem mais do que 100 anos. Mas é muita coisa já, não é, mano? Não é muita coisa? Adão, ele chegou a tantos anos. E teve filhos e filhas, netos e netas. E vocês imaginam o que ele falava para os seus netos e para as suas netas? O que a Rosa falava? Não tem neta ainda, né, Rosa? A Rosa não tem neta ainda. Alguém tem neto aqui? Ó, o que o Rogério vai falar para os seus netos? Filho, naquele sábado aconteceu isso comigo, eu vi o batismo, depois estudar naquele grupo. Não é? Por que com eles não foi diferente? Nós só temos 70 anos de vida, imagina então, 930. A média de vida são 70 anos e Davi fala que depois de 70 anos é o quê? É crédito, né? Vai para o crédito, vai com alegria e pronto, não é isso? Então, chegou até nós através de Adão e Eva, informações, e depois Deus inspirou um homem a escrever o início da Bíblia. Que homem foi esse? Moisés, certo? Ele escreveu ali os 5 livros da Bíblia, mais Salmos, os 5 livros da Bíblia, ok? Que chamam de Pentateuco. Assim chegou essa mensagem para nós. Sabe, olha, apenas lembrando a vocês que a história da criação do homem, ela foi escrita para o homem, a linguagem do homem. E aí eu peguei uma frase de um doutor chamado Frank Marshall. Ele é PhD em Biologia pela Universidade de Nebraska. Ele disse o seguinte: antes da criação, o mundo era uma massa uniforme que existia como caos aquoso, onde se observa que as trevas já existiam e que ela não foi criada por Deus. As trevas existiam,
mas que ela não foi criada por Deus. Mas como é que ela apareceu? Para você saber como ela apareceu, você vai ter que vir na lição da semana que vem. Aí é o pastor que vai passar isso para vocês. Tá certo? Então, vocês lembram como o pastor passou para vocês na semana passada como era a terra quando foi criada? Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra era vazia e sem? Como é uma terra sem forma? Quero ver se vocês lembram disso aí, né, gente? Gênesis capítulo 1, verso 2. O que diz aí? Vazia e sem forma. Lembra quando ele falou assim, ó? Pega um pedaço... Hã? Pega uma bolinha de papel e amassa. Era a terra. Vazia e sem forma, né? Ela pinta, Gênesis capítulo 1, verso 2, pinta a terra como um corpo astronômico e estabilizada na sua geologia, exceto no aspecto da superfície, totalmente sob controle das forças naturais. Totalmente sob controle. Tá? E ausente de qualquer ser vivo. Total. O que havia sobre a terra? Escuridão, certo? Sobre a superfície da terra. A luz das estrelas alcançava a superfície, mas que elas existiam naquele tempo? Sim. É certo? A nossa terra, conforme a cronologia bíblica, amigos, elas não podem ter mais do que quantos mil anos? De acordo com a cronologia bíblica. Mais de? Não pode ter 6, 7 mil anos. Não pode ter. Certo? A camada que vocês ouviram na semana passada, a camada de nevoeiro que envolvia a terra, impedia que o brilho das estrelas chegassem até a terra. E o Espírito Santo movia-se sobre a terra, não é isso? É o que diz a Bíblia? O que ele fazia aqui? Então, se Deus arquitetou o plano da criação, se Jesus é um verbo que dá ordem, e que o Espírito Santo é o que produz, executa, o Espírito Santo, alguém que disse, muito inteligente, diz assim, o Espírito Santo movia-se protetoramente sobre a terra. No verbo original grego, traduz-se como incubar. Ele estava incubando o mundo em embrião. Coisa interessante isso, né? Ele estava incubando o mundo em embrião. Quem falou isso? Na semana que vem eu vou poder te dizer. Fogo amigo. Fogo é. Mas tem uma Sim. pista nela, Paulo Sérgio. Da mesma forma que ele fez com Maria, a concepção já dá um sinal de que o que o poder do Espírito Santo pode fazer, né? Como você falou, a gente lembra lá de Maria, entendeu? Sim. Sem sexo, era mais concebeu. Já é o suficiente para isso, né? Tá. Lembrando mais algumas coisas. Como é que eram criadas das coisas aqui? Como é que eram criadas? Por ordem. Hã? Por ordem. A Bíblia diz que Deus falava e as coisas aconteciam. Teve em algum momento, em algum dia, algum processo diferente? Em quanto tempo esse planeta foi criado? 5, 6 ou 7 dias? 6 dias. 5, 6, quem dá mais? 5, 6. Tá, aquele que falou que foi um dia só, eu já ouvi. 6 dias, falou a Mimi aqui, e no 7º dia ele fez o quê? Descansou. No 6º dia ele fez o quê, meus amigos? O que ele fez? Fez o homem, né? E depois ele também fez a mulher. É por isso que dizem por aí que a mulher é inferior ao homem, né? Porque a mulher foi criada depois do homem. Sabe se isso fosse verdade? Então o homem ia ter que ser menor do que o animal, porque o homem foi criado depois do animal, né? Você está inventando. Deus criou o Senhor como projeto e nos aperfeiçoou, por isso nós somos superiores. Nós somos um projeto, e vocês são a forma correta, né? O homem é o projeto, nós somos a perfeição. Não é verdade? Aqui o pai cantando aqui no ponto, tá ouvindo? Então, olha aqui, não, porque nós somos completos. Está abusando já, hein? Esboço. Não, são esboço. É isso aí. Mas isso serve como respostas para aqueles que dizem assim, não, mas a mulher é menor que o homem porque ela foi criada depois. Mas se o homem foi criado depois do animal, se bem que hoje é menor que o animal, embora hoje, diante de algumas atitudes, a gente pensa que realmente isso é verdade, né? Vamos lá? Existe uma estrutura, viu? Eu queria mostrar para vocês no universo. Existe uma estrutura aí que eu preciso passar para vocês.
5 passos importantes. Anúncio, ordem, avaliação e estrutura temporal. O que foi o anúncio? Me disse Deus. Está anunciando. Segundo, ele deu uma ordem. Qual foi a ordem? Que haja. E vai por aí. Terceiro, o relato. E assim aconteceu depois de cada criação. Ok? E a avaliação. Viu Deus que tudo era bom. E a estrutura temporal qual é? Houve tarde de manhã? Isso. Então, viu como Deus é muito específico em dizer isso? Tudo com Deus é planejado. Deus não é um Deus de desordem. Não é um Deus de desordem. Tudo está ali. Eu quero daqui a pouco mostrar para vocês na área da medicina como é que eles entendem como Eva foi criada. Tá? Houve tarde e manhã. Isso quer dizer o quê? Fechamos o dia ou não? Tá. Houve tarde e manhã. O que era? A tarde era manhã? O que era dia? O que era noite aí, nesse caso aí? Alguém saberia? Tarde é a parte escura, manhã é a parte clara. Tarde é a parte escura e manhã a parte clara. Olha aqui só para vocês saberem. Eu peguei um detalhe aqui. O sentido original hebraico que aparece para essa criação aqui é o verbo ion, que é o dia de 24 horas. Não tem como ser diferente. Tem aqueles que falam assim, pode ser um espaço de tantos anos, 7. Isso ficaria completamente fora. Não tem como ser assim. Tá? Aí, até porque na ótica sim, de quem escreveu, para ele era dia a dia mesmo. Ele entendeu dessa forma. Mostrado para ele dessa forma. Até porque a sequência da criação, dos dias da criação, ela não bateria com a sequência do registro fóssil. Não ia bater nunca. Imagina jamais. A era descansando. Tem gente que fala que anos, isso aí é um espaço, são 500 anos. 500 anos, será que uma planta existe tantos anos? Alguns falam em milhões de anos. Alguns falam até milhões de anos, certo? Ok. Vamos ver se vocês agora estão bons aí na lembrança. Primeiro dia, o que Deus fez? Tem cola. Hã? Tem cola aqui, ó. Tem cola. Primeiro dia, se você quiser anotar. Olha o que Deus fez aí. Fez a luz, porque realmente a Dé que botou uma letrinha, vou te contar. Fez a luz e separou o dia da noite. Segundo dia, o que ele fez? Criou o firmamento e separou as águas. Não entendi nada. O que é esse troço aí? Criou o firmamento e separou as águas. Separou as águas de onde? Ok, mas só aqui? Do céu. Do firmamento. Certo? E aqui, e nesse espaço aqui? Nesse espaço vazio tornou-se habitat de quem? Das águas. Embaixo tornou o habitat de quem? Os peixes, etc., animais. Certo? Terceiro dia, o que Deus criou? Separou a terra dos mares e criou a vegetação. Ok? Quarto, ele formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia, criou os peixes. Sexto dia, criou os animais, o homem e a mulher. E no sétimo dia descansou e abençoou. O que você vê que chama a atenção aqui nessa sequência de dias aqui? Criou em 6 dias. E no sétimo dia ele descansou. Eu não vejo a hora de chegar amanhã para poder descansar um pouco. Corpo, a mente, não vejo a hora. Eu vou descansar mesmo. Mas também vou descansar a mente. Eu não desconfio de que Deus não era esse o caso de Deus, era? Então o que ele quis fazer com você? Hã? Ele deu para nós o exemplo. E ele fez o que nesse dia? Abençoou e santificou. Abençoou e santificou esse dia. E ficou, isso é eterno, acabou, não acabou? Eterno. Até quando a gente for para o céu, vamos descansar. Vixe, onde é que está escrito isso? Isaías 66 diz que será de uma lua nova até outra lua nova, e virão todas as carnes a mim e adorarão. Tá certo? Mas será que isso não foi abolido? Novo Testamento, Velho Testamento? Nós estudamos aqui sobre a Bíblia, né? E era tudo uma sequência apenas. Antes de Jesus e depois de Jesus. Depois de Jesus, isso não vou mencionar agora, que isso vai ser
estudo para um outro dia, tá bom? Mas o que mais chama a atenção de vocês aqui nessa sequência de criação? Alguma coisa que chama a atenção, que vocês queiram colaborar aqui? Fiquem à vontade. Eu acho que é o ambiente que ele criou. Ele foi fazendo um ambiente para cada criação e tem ordem. Se você for ver, tem uma ordem e tem uma lei natural aí de sequência de vida aí. Ele não podia botar o animal antes sem ter o ar. Você deu o ar, o oxigênio. Então assim, tem tudo uma organização, se for ver. A criação. Agora tem uma coisa aqui Por favor, então vamos lá. que engasgaria qualquer pessoa que tente colocar os dias como dias não literais, de bilhões e bilhões de anos. É o fato de no terceiro dia ele criar a vegetação e no quarto dia ele permitiu o Sol chegar até esse planeta, né? A luz do Sol chegar até esse planeta. Se por um acaso do terceiro para o quarto dia fosse um período de tempo indefinido de milhões e milhões de anos, as árvores não conseguiriam fazer a fotossíntese e acabariam morrendo. Viram que informação importante? Mas eu perguntei isso certa vez e contestei. Por quê? Porque ele é a luz. E quando nós formos encontrar ele, não terá mais sol. Ele será a luz que, né, como ele fez a luz primeiro, creio eu que as plantinhas sobreviveriam com essa luz. A luz aí é a própria luz da presença dele. Pois é. E quando vem a noite, quer dizer que ele deixou ali o projeto para depois continuar fazendo. Então, digamos que no terceiro dia ele criou a vegetação, tinha a luz dele, começou a fotossíntese. Depois ele abandonou um pouquinho, por alguns milhões e milhões de anos. O que aconteceria? Se você deixar esse período assim, de não um dia literal de 24 horas e traçar a ser períodos extremamente longos, essa sequência do dia engasga na morte das plantas. Não se ajusta mesmo, né? A sequência da criação. Embora, Sérgio, alguns estudiosos afirmam que realmente houve um espaço em cada criação. Sim, sim. Houve um espaço, não um espaço longo, mas quando o Senhor criava, fez luz, separou um dia da noite, olhou e falou, isso é muito bom. E deu um tempo para uma nova criação. Os estudiosos, eles tocam nesse assunto, dizendo que houve um espaço determinado, não um longo espaço, mas o espaço aqui, de acordo com o original, é 24 horas. Até porque o verbo já diz exatamente isso. Outra coisa, então, por que a sequência da criação, dos dias da criação, não se ajusta com a sequência do registro fóssil? Por quê? Porque alguns pesquisadores, cientistas dizem assim, não se ajusta aí a sequência da criação com o registro fóssil. Quem é que... O que vocês imaginam? Quem gostaria de participar conosco aí? Por que a sequência dos dias da criação não se ajusta com o registro fóssil? O registro fóssil se dá depois que não há dilúvio, quando tem morte. E não vai nunca se encaixar. Nunca. Então, para aqueles que acham que deveriam se encaixar, não tem como. Não tem como. Né? A criação foi primeiro de vida. Certo? Que mais aqui que vocês gostariam de comentar? Algum comentário mais? Sim. A questão da Lua, né? Até existem várias estações, né? Vamos dizer, da Lua. Quando você altera isso, você ia causar, eu não sei assim, cientificamente, mas eu sei que eu li que diz o seguinte, quando você não tem esse período, as enchentes no planeta Terra iam ser maiores, porque existe uma ligação entre maré e lua. E aí, se ele tem um período muito grande de só lua, então aqueles animais que iam ser criados no outro dia vão estar todos mortos. Não ia ser uma sequência, entendeu? Como é que você vai ter animais, como é que você vai criar animal terrestre se a lua fica não sei quantos anos, me imaginando? Mas quando Deus criou o mar e fez separação, ele disse que porém, limite. Isso aí, tá vendo? Exato. Então, se ele deu limite, não iria acontecer. Mesmo que acontecesse no último, não seria o caso. Você lembra que o pastor disse semana passada? Sim. O Sol é mais antigo que a Terra. E aqui a gente vê que a Terra ela é criada antes do Sol. Vamos aqui, vamos entender isso. Esse vai ser a parte final. Para a gente chegar aqui na pergunta da Andréia, você lembra que o pastor... Você está com implicância comigo. Mas a gente vai chegar nessa perguntinha aí. Lembra que o pastor disse na semana passada que
interrompe a gente, sabe? Aí eu tenho que começar tudo de novo. Quebra a sua linha de raciocínio. Você lembra quando o pastor disse semana passada que tudo foi criado e se dentro de uma lógica de planejamento, de uma perfeição de Deus, imagine se a Terra fosse mais próxima do Sol, o que aconteceria? Tá bom. E se fosse um pouquinho mais longe? Tá. E se as características do terreno fossem um pouquinho mudadas? Morreríamos também. Então, a semana da criação, a Bíblia não data quando foi, não data. Não podemos dizer isso. Mas a gente pensa que ocorreu há quantos mil anos atrás? 6 a 7 mil anos atrás. Certo? Alguns criacionistas, eles acreditam que está tudo muito bem encaixado, 6 mil está de bom tamanho, mas tem outros que dão um espaço maior, que chega até 7.500 anos. Tem um camarada que eu não era fã zero dele. Numa música dele, ele recebia... Eu digo isso porque acabei estando na casa da irmã dele e vendo alguns comentários da irmã que dizia para mim como é que ele recebia as músicas. Muitos dos cantores aí que vocês ouvem, que às vezes a gente gosta, vocês não sabem como eles recebem essas músicas. E esse camarada recebeu uma música que dizia assim... Primeiro, uma música dele é muito interessante. Tem um quadro dele em casa, apontando o dedo para Jesus, dizendo assim, ó, ele não seria besta de dar uma de herói para vir morrer na terra pelos seres humanos. Ele não seria besta. E nessa outra música ele foi inspirado a escrever assim, ó, eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu quem? Quem deu essa música para ele? Quem foi? Eu não fui. De jeito nenhum. Entendeu? Foi você, porque você não nasceu quantos anos assim atrás. Né? Olha a mensagem do Satanás aqui para um homem. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu vi isso, eu vi aquilo. A música fala assim. Quanto mais a gente tenta tirar da cabeça, mais difícil é. Tá. Então, a arqueologia afirma, meus amigos, que há indícios indiscutíveis do aparecimento do ser humano por volta de 10 mil anos atrás. Essa história de milhões de anos atrás não bateu. A arqueologia diz que 10 mil anos atrás. A cronologia bíblica afirma que Adão e Eva foram criados há quantos mil anos? 6 mil anos, ok? Um pouquinho mais, 6 mil anos atrás. Então, acredite, de 6 mil para 10 mil, porque a arqueologia, ela afirma que há indício muito forte, e é realmente, de que o ser humano existe 10 mil anos. Adão e Eva foram criados 6 mil anos. O período edênico foram quantos anos, então? 6 mil para 10 anos. Temos uma conta aí? Aqueles que são matemáticos, contadores, que gostam desse negócio? Temos um período edênico de 4 mil aproximadamente. Ok? A cronologia bíblica fala exatamente assim. Então, se vocês não quiserem acreditar, vocês peguem, quando chegar em casa, para nós terminarmos, o Atlas da História Universal. Ele diz assim, ó, é surpreendente como a agricultura se desenvolveu em diversas zonas do mundo e independente. No Oriente Médio, por volta do ano de 8 mil anos atrás. Esse é o Atlas que vocês têm em casa. Nós estudamos nas escolas. Onde era o Éden? Lá na Mesopotâmia. Está afirmando, está confirmando para nós quanto tempo existiria quando Deus criou o Éden. Outro, a China por volta de 6 mil anos antes de Cristo. E por ter se espalhado na Mesoamérica por volta de 7 mil anos antes de Cristo. Olha como a arqueologia confirma aquilo que nós temos estudado. Por isso que muitos criacionistas, pesquisadores, cientistas têm declinado de algumas opiniões anteriores para acreditar que um universo como esse, né? Às vezes ele fazia um projeto lá que eu achava muito bonito, mas eu não posso pensar que o projeto que ele fazia na casa das pessoas, encaixava a TV, encaixava não sei mais o quê, eu não posso pensar que esse projeto apareceu do nada. Certo? Eu não posso pensar que essa planta apareceu do nada. Teve um projeto, teve um arquiteto. Graças a Deus tem chegado à mente de muitos homens que
essa mente intelectual, ela tem um nome. Ela é Deus. Olha, a criação do homem, só para vocês entenderem a criação do homem com a mulher ali, tá certo? Tem um cientista pesquisador chamado Adalto Lourenço. Ele, também estudante de medicina, ele reconheceu o seguinte: a criação do homem, quando você lê o texto bíblico, diz assim: e Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Um sono pesado. Hã? Anestesia geral. Olha aqui, ó. Anestesia geral. Não é? Um sono pesado. Ele não sentiu nada. Muito bem. Aí Deus retira de suas costelas. Embriologia. Por quê? É onde tem a medula óssea vermelha. E você encontra então as células tronco. Está pensando que Deus, né? Às vezes a gente duvida. Mas quando a gente pesquisa... Eu acho que aí Deus criou o DNA. Hã? Prova? Quando é prova do DNA. Então, se você pensa em clonar alguém, você tem que começar a ir do lado de alguém. Você pode procurar ali Elisete de repente dá uma força para você. Saber como é que faz esse negócio aí, né? É dali que sai o material, a clonagem. Foi um acidente então, né? Hã? Foi um acidente então. Então não foi um acidente, né? Muito bem. Aí depois dessa cirurgia, a Bíblia diz que Deus fecha a carne. Isso lembra o que vocês? Deus fecha o ferimento com a carne. Quem é que faz isso? Quando a gente cai de moto e rala tudo, joelho e tal, e vem o médico e coloca ali cirurgia? Cirurgia plástica. E transforma aquelas costelas em uma mulher. Por quê? O que isso diz para você? Engenharia, genética e clonagem. Tá? Só porque Deus não usou essa linguagem, não quer dizer que ela não seja científica. Viu? E ele fez isso, sabe para quem? E por quem? Por mim e por você. Mas se ele sabia que Satanás ia pecar, por que ele permitiu seguir? Isso é uma bela de uma história. Essa aqui perguntou assim, mas num discurso, por quê? Se sabia que Adão ia errar, por que Deus permitiu? E eu disse para ela assim, se você soubesse que você ia ter uma filha, um filho, e esses filhos vêm com a síndrome de Down, você teria ou não? Vocês teriam um filho? Hã? Agora vem com essa microcefalia. As mães têm ou não têm? Tem? Por que tem? Hã? Fazer o quê, ó? Não tem outro caminho. Mas eu já ouvi uma pastora falar assim, quando o filho dela nasceu com defeito. Aí ela falou, viu, eu não quero não, vou devolver. Veio com defeito. Aí ficou lá orando, lá, não sei quantos meses lá para Deus apanhar o filho dela de volta e Deus estabeleceu a saúde do filho dela. Você vê que coisa espantosa? Por que é que Deus permitiu que essas coisas acontecessem? Porque Ele ama. Sabendo que dos seus filhos teria problema de síndrome do pecado, assim mesmo, por amor, Ele permitiu que se criasse, que se viesse. Né? Então é por amor a você que Ele fez todas essas coisas. É por amor a você que Ele um dia vai nos pegar e vai nos reformar esse lugar em que nós vivemos. Há uma promessa bíblica que diz exatamente isso. Nós não vamos morar no céu. Nós vamos ficar por lá um tempo. É nessa terra aqui que vai ser restabelecida, porque foi aqui que Ele criou para nós. Mas essa vida não é a vida que Deus criou para você. Essa não é a vida. Ele quer uma vida eterna para você. A árvore, lá no jardim, que vai ser restabelecido para nós, não terão mais duas árvores, apenas uma. E você vai comer dessa árvore. E a Bíblia diz que as folhas, os frutos, serão para quê? Remédio, serão para a eternidade. E cada vez que você vai lá e você come, e você fica mais e fica mais. E esse Deus, Criador de todas essas coisas, é Ele que vai nos ensinar isso aos seus pés, quando lá nós chegarmos. Então nós terminamos então a última pergunta aqui do Rogério, pode ser? Não tem nada a ver com o assunto não, mas... Ah, que beleza, não tem nada a ver com o assunto. Tá, vamos, André, pode falar. André está né? Com o assunto. Quando Jesus veio à Terra, Ele fez vários milagres, né? Então, parece que dá a entender que os milagres começaram, pelo menos de cura, começaram a acontecer com a vida de Jesus.
Isso é para até gente que não conhece. E quando você lê histórias e histórias antes da vinda de Jesus, tem diversas passagens de curas, não tem? Dá um exemplo para mim no Velho Testamento, então, aqui para a gente... Eliseu ressuscitando a filha de Eliseu ressuscitou. Quem mais? Aquele que deixou para Eliseu. Vamos lá. Cura de Naamã. Vai ali na água ali, dá uma mergulhada ali. E Elias, quando o garotinho morreu, o que aconteceu com Elias? Deitou sobre o garotinho e 3 vezes, Senhor, queima o filme não. Né? Naim. O que estava o filho da viúva de Naim? O que aconteceu com ele? Morreu. E quem ressuscitou ele? Viu que coisa linda? Então, antes de Jesus vir aqui, diversas coisas aconteceram. Diversos milagres aconteceram. O povo de Israel atravessou um mar inteiro. Isso foi o quê? Milagre. Mar Vermelho. Mas olha, saibam vocês que houve mais uma travessia. Não houve mais uma travessia? Foi o Mar Vermelho e o Rio Jordão. E o outro foi qual? Rio Jordão. Hã? Rio Jordão. Leem lá, vocês vão saber. Talvez o Velho Testamento seja mais rico de coisas e milagres do que o Novo Testamento. Então, qual é a muito participação do Espírito Santo nisso? Sim, o Espírito Santo sempre esteve aqui nessa terra, viu, irmãos? Sempre esteve. Quando Jesus foi ao céu, ele falou assim, ó, eu vou enviar o Consolador. Vou deixar com vocês o Consolador. Quando ele esteve, até quando Jesus esteve aqui na terra, ele nunca fez milagre. O Jesus, ele é o Verbo, tá certo? Não é isso? Ele é que dá ordem. Quem é que faz? Quem? O Espírito Santo. Se você olhar a história do Velho Testamento, você vai ver o Espírito Santo guerreando pelo povo de Deus. Se você olhar a história, você vai ver o Espírito Santo curando as pessoas, chorando, demonstrando seu sentimento, de todas as formas. De todas as formas. E no Novo Testamento também. Até mesmo com Jesus. Tá? Tudo isso foi criado, sabe como? O poder da palavra. Só para te dar uma lembrada, quando Jesus esteve aqui no Mar da Galileia, e foi pego por uma tempestade acima do normal, além do normal, o que ele fez quando os discípulos acordaram ele? Sou eu. E tudo se acalmou ou não? Pelo poder da palavra. Entende? Muitas coisas pelo poder da palavra de Jesus aconteceram aqui nessa terra. Quando ele foi preso e perguntaram assim, quem é o Jesus? Sabe o que ele respondeu? Eu sou. E quando ele disse isso, o que a Bíblia diz? Todos caíram como se fossem mortos. Poder da palavra. Há poder na palavra de Jesus. O que nós precisamos é tomar isso para nós e aprendermos com esse livro o quanto é importante, o que ele pode fazer na sua vida. Ele mostra para você a vida de uma nova dimensão. Ele, com o poder da palavra de Deus, traz cura. E é por isso que nós terminamos sempre o estudo bíblico dizendo o quê? Se a gente não colocar em prática, de nada vai servir o que a gente aprendeu aqui hoje. O que adianta você aprender sobre Jesus, tornar-se um pesquisador, um cientista de Jesus, se você não vive com Jesus? Nada adianta. Você vai ser só um pesquisador. Você vai ser só um cientista. Mas quando você se relaciona com esse que deu a vida, que cria, que faz, acontece, aí ele transforma o nosso coração, vida, mostra que não é bem assim, te traz a razão, traz o equilíbrio. Nesse mundo de hoje, lá no consultório da doutora Lisete, deve ter muita gente aí desequilibradas. Tá? Em casa, na rua, tudo nós não temos visto aí. Tá? Quando nós... Quando nós vamos à palavra de Deus e aceitamos essa palavra aqui, nós descobrimos que alguns frutos do Espírito é você ter equilíbrio, sabe? Deus traz a razão para você, você passa pelos sofrimentos, passa pelas dificuldades, como todos nós. A diferença, sabe qual é? Jesus. Assim como os discípulos passaram ali problemas com Ele, no mar, não como qualquer um outro. A diferença era que Jesus estava com eles. Ele está com você. Todo dia quando você sai de casa e pede que Ele saia com você, Ele sai com você. Temos que fazer como os judeus fazem. E aí pede a bênção. No portal da casa de cada judeu tem assim, ó, guarda a minha entrada e guarda a minha saída. Assim nós temos que fazer com os judeus também. Senhor, guarda a minha entrada, guarda a minha saída quando eu voltar. E guarda aqueles que ficam em casa. Deus vai fazer isso conosco. Isso é relacionamento. E quando a gente se relaciona, o poder da palavra vai mostrando outras coisas no nosso dia a dia.
milagres, favores, bênçãos, seja o que for. Provações? Muitas. Sempre. É por isso que Jesus falou assim, eu não peço ao Senhor que tire os meus filhos do mundo, eu só peço que faça o quê? Que os livre do mal. E a Bíblia diz que não há nenhum mal que venha sobre nós, que Ele também nos dê o quê? Sabe o quê? Força a suportar. Que Ele te abençoe, viu? O Eterno abençoe cada um de nós. Vamos cantar uma música? Número 23. 23. Gostaria de estar